O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentadinhos. Que maravilha podermos estar aqui nesta noite, reunidos na casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré. E estamos trazendo do Maguari um grupo de peregrinos ou romeiros. Peço a eles que fiquem de pé. Olha aí, nosso povo que veio do Maguari, né? Muito bem. Sentadinhos. Se vir a Basílica de Nazaré já é importante por ser essa casa, uma casa que acolhe a todos. Para nós, da paróquia Santa Maria, Mãe de Deus, é qualquer coisa de especial esse momento celebrativo aqui nessa basílica. A mesma mãe, a Virgem de Nazaré, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Santa Maria, Mãe de Deus, são esses os títulos e muito mais que o povo atribui a ela, mas é uma só mãe, a mãe que acalenta, a mãe que acolhe, a mãe que aconselha, a mãe que protege, a mãe que está sempre pronta para interceder junto ao seu Filho Jesus por nós, como ela fez naquele dia nas bodas em Caná da Galileia, quando faltou vinho. Ela, muito sensível e preocupada para que a alegria da festa não acabasse, ela foi ter com o filho. E é interessante que ela não fez nenhum pedido, simplesmente disse: eles não têm mais vinho. E o filho disse muito claramente:
O que nós temos a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. Qual era a hora dele? A qual hora ele se referia? Aquela hora que há poucos dias nós celebrávamos na Sexta-feira Santa, no alto da cruz, quando o Filho glorificou o Pai. E ele hoje faz referência, segundo São João, no Evangelho. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, como meio para salvar, curar aqueles que tinham sido picados pelas cobras venenosas, assim também é preciso que o Filho do Homem, ele, Jesus, seja levantado na cruz para redimir toda a humanidade. Pois bem, meus irmãos, hoje a liturgia deste dia da terça-feira da segunda semana da Páscoa nos apresenta o retrato da comunidade, segundo São Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos. Nessa leitura, nós ouvimos como viviam os primeiros cristãos. Aliás, São Lucas registra em dois capítulos, as atitudes dos primeiros cristãos. No capítulo 2, dos versículos 42 a 47, e nesses versículos do capítulo 4, que acabamos de ouvir. E é interessante notar que os primeiros cristãos viviam em sintonia uns com os outros. E a forma como eles viviam a sua fé fazia com que o Senhor aumentasse cada vez mais o número dos que iam chegando para viverem em comunidade. Seria o caso de nos perguntarmos hoje, as nossas comunidades de hoje, as nossas pastorais, nossos movimentos de igreja, será que estão sendo sinais de atração daqueles que vivem afastados? Será que nós cristãos hoje estamos manifestando através do nosso testemunho de vida os sinais da ressurreição de Cristo, ao ponto de crescerem cada vez mais as nossas comunidades, não só em número de pessoas, mas em qualidade? E qual seria a qualidade do cristão de hoje? Ou quais as qualidades dos cristãos de hoje? A união, o respeito, a acolhida sincera, fraterna, a partilha, a sensibilidade para com o próximo. Creio que essas características é que fazem com que aqueles que estão apáticos, que vivem indiferentes à fé, percebendo o bom exemplo dos cristãos, com certeza vão se sentirem motivados, vão se sentirem tocados e vão se aproximar dessa experiência. E não precisa se preocupar de querer apresentar um Jesus teórico
ou seja, conhecer a Bíblia de cabo a rabo, como se diz. Não precisa decorar a Bíblia para atrair gente para as comunidades ou para os grupos. É preciso viver a palavra. É preciso dar testemunho da palavra. É disso que o mundo hoje precisa. Chega de tanta teoria. É preciso exemplo. É preciso testemunho. E a nossa festividade de Santa Maria, Mãe de Deus, no Maguari, que começa amanhã, dia 1º de maio, e vai até o dia 12, se encerrando ali no bairro, com uma procissão luminosa. Quer ser um tempo de graça, como será também a festividade de Fátima, que começa também amanhã e vai até o dia 13 aqui em Belém. Serão dias em que nossas igrejas estarão muito visitadas. Por isso devemos aproveitar desse tempo de graça para nos deixar acalentar por essa mãe, a Virgem de Fátima, a Santa Maria, Mãe de Deus, acalentar no seu colo. E como nós estamos precisando, no mundo tão difícil, pela violência, pela desagregação familiar, por tantas situações que fazem as famílias sofrerem, precisamos olhar para ela, que traz no colo Jesus menino, e olhando para a sua imagem de Santa Maria, Mãe de Deus, que traz no colo o seu filho, queremos nos sentir como ela, ou seja, nos sentir acalentados por essa mãe, que respeita seus filhos, que acolhe seus filhos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, levemos para as nossas famílias essa mensagem, que possamos dar testemunho de Jesus Cristo ressuscitado em nossa família, em nossas pastorais, em nossas comunidades paroquiais, porque será isso que nós vamos ser revelados como discípulos missionários de Jesus. Deixemos-nos conduzir por essa palavra. E o tema da festividade de Santa Maria nos leva a reforçar essa ideia. Com Santa Maria, aprendemos a ser igreja missionária. Jesus já nos dizia: ide e evangelizai a toda criatura. O Papa Francisco não se cansa de pedir à sua igreja, a nós, portanto, quero uma igreja em saída, a igreja missionária. Nossa igreja da América Latina nos pede discípulos missionários, como pediu em 2007 na conferência dos bispos da América Latina e do Caribe em Aparecida. Uma igreja em estado permanente de missão. A nossa festividade também está em sintonia com o projeto, plano de pastoral da Arquidiocese, que tem como característica a missionariedade, dentro desse ano comemorativo dos 300 anos de fundação, de criação da nossa diocese. Deus seja louvado por Maria existir na igreja e na nossa vida de cristãos.